Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Milão Conecta Podcast. Esse podcast que tem o intuito de conectar arquitetura, design e principalmente pessoas. Eu sou o Diogo Bess, host aqui do programa, e hoje eu trouxe um pessoal bem especial. Especial porque eles são especialistas em engenharia. Tanto para alvenaria, mas também dão show de contas que eu digo estrutural, né? De wood frame, ou melhor, do começo ao final. Enfim, a gente vai bater um papo rico de conteúdo. E se você está em obra, ou você é um arquiteto, uma arquiteta e quer contratar um escritório de engenharia, fique nesse episódio que você vai ver a capacidade que essa dupla tem. E com certeza você vai pegar o Instagram deles, vai pegar o contato para depois chamar. Sejam muito bem-vindos, o William e Lucas. Obrigado, Diogo. Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar desse momento contigo. Bora! Bom que vocês vieram. Tava há tempo já querendo trazer os dois. Hoje consegui um espaço na agenda deles. E a gente vai bater um papo sobre construção, método construtivo, sobre wood frame, quais as vantagens, os prós e contras. Então vamos batendo um papo aí. E se a gente puder ajudar a nossa audiência com um insight, um ensinamento, uma dica, já está valendo esse episódio, né? Então, senhores, primeiramente, queria conhecer um pouco mais dos senhores, qual é a formação, onde se conheceram, contar um pouco mais da Lignum. Vamos lá. Bom, nós somos engenheiros civis, ambos formados na UFSC, aqui em Florianópolis. Cada um começou a sua carreira em períodos diferentes e, em dado momento, nós nos encontramos através de colegas em comum, de uma necessidade que eu tinha de ampliar um pouco a equipe, de ter mais pessoas para me ajudar, e eu encontrei o William. E aí a gente começou a trabalhar juntos, a compartilhar insights e novas ideias, e a coisa foi naturalmente se desenvolvendo até... Criaram afinidade, tipo... Isso. Vamos trabalhar juntos. E naturalmente a Lignum surgiu com esse propósito principal de construções em madeira, construções secas, e a gente vem desenvolvendo cada vez mais nesse sentido da fortalecer a empresa nesse mercado, né, de construções de alto padrão, e sempre tentando trazer tecnologia e essa parte de estruturas de madeira. Legal. Eu enxergo que a construção seca, o pessoal, alguns anos atrás, falava, é o futuro é isso, mas já não é mais futuro, Não, já presente. É realidade, né? Já é presente, né? É o presente. Não tem mais para onde ir, cada vez já é notório que cada vez mais a mão de obra está mais escassa, principalmente na construção convencional. A idade média dos pedreiros de mão de obra está cada vez mais elevada, o pessoal novo não quer entrar na construção civil. Então aí vai ser obrigado a gente migrar para uma construção a seca, que depende menos de mão de obra, é mais industrializada, mais racional e muito mais produtiva, né? Então nós conseguimos atingir os mesmos objetivos, os mesmos resultados que uma construção convencional tem. Sim. Até um desempenho melhor em desempenho térmico e acústico, com menos mão de obra e com um prazo mais assertivo, com um orçamento mais assertivo. Então, não tem dúvida que já é o presente, não vai ser mais o futuro, né? Já é o presente. Então, ainda existe um pouco de preconceito ainda em relação a isso, mas é uma coisa que naturalmente vai ser transformada. Então, eu acho que até esse preconceito, de repente, é cultural, né? Tipo assim, é cultural do nosso país, a construção de alvenaria tradicional, porque eu acho que durante muitos anos, o pedreiro fazia e tal, e agora quanto mais gente envolvida, ou mais mão de obra adepta aos novos métodos, acho que vai aculturando cada vez mais pro lado do construção a seco, né? Digamos assim, sempre tem a pessoa, às vezes é filho de um pedreiro, ou tem um conhecido que é pedreiro, e se esse profissional ele não tem o conhecimento dos benefícios de uma construção a seco, ele vai defender o lado da construção tradicional, até por falta, às vezes, de total conhecimento ou de propriedades sobre a construção a seco. E aí eu acho que isso é o tempo que vai mostrando que as vantagens de uma construção a seco. Além disso, também a gente tem novos nichos de mercado, né? Então, há 10, 15 anos atrás, não existiam os aplicativos de iFood, de comida,
delivery, de entregas. E hoje essa mão de obra que existia no passado, que estaria na construção civil, hoje está migrando para esses aplicativos, migrando para esses deliveries. Então, muito parte dessa mão de obra que deixa de existir hoje na construção civil faz parte desse novo mercado que surgiu. Sim. E, consequentemente, agora a gente tem que conquistá-los de novo através de construção a seco, a construção a seco deixa de ser aquela construção tecnicamente pesada que a gente tinha de cimento, de areia, de brita, de carrinho de mão, passa a ser uma construção mais racional, passa a ser uma construção mais limpa, mais equipamentos. Então, a gente tem que começar a conquistar esse público de novo, trazer esse pessoal que naturalmente migrou para as outras áreas, trazer de novo para a construção. Legal, e eu acho que a educação transforma, né? Tipo assim, capacitação. Acho que a capacitação da mão de obra vai ser um grande impulsionador da construção a seco, né? Sim, eu acho que tem que partir também agora com as entidades também, começar a promover mais, divulgar mais, para que a gente consiga capacitar mais gente. É um problema, é um nicho de mercado ainda, existe muito preconceito ainda em relação a isso, mas que eu acho que naturalmente vai ser aberto, porque não é mais racional, como, por exemplo, a gente constrói casas de alto padrão. Sim. Não é mais racional fazer uma casa em construção convencional em 12, 14 meses de construção. Sai um papo entulho de lixo por semana de uma construção convencional. Nós estamos fazendo uma casa agora na Daniela, 220 metros quadrados, uma obra que vai ser entregue em 6 meses, do início ao fim, 6 meses de obra. Tiramos um papo entulho semana passada, de resto de obra, e vamos tirar um agora nessa semana com o resto de placa de gesso. Economiza até no papo entulho. Então tivemos não só papo entulho, imagina a questão sim. ambiental, impacto ambiental que isso traz para a sociedade, né? Então, contra a construção convencional, por mais que seja pensado todo o planejamento que seja feito, tem muito desperdício, né? Tu faz alvenaria, quebra alvenaria, tira madeira que tu tem que descartar, corta para fazer caixaria, e os recortes que tu não vai conseguindo reaproveitar, enfim, é um desperdício muito grande. Então essa construção que você se refere na Daniela é de wood frame. Isso. Na verdade, voltando um pouquinho ali para o que o Lucas iniciou, o Lucas já desenvolvia projetos em wood frame, a gente se uniu, eu tenho expertise em projeto estrutural. Minha formação inicial foi escola técnica e depois fui fazer engenharia, e durante a faculdade de engenharia sempre direcionei minha carreira para ser calculista estrutural. Gosta de conta, então. Gosto um pouquinho de conta. Trabalhei bastante tempo com cálculo estrutural em projetos de concreto armado. E logo depois da pandemia, ali, com aquele tempo de isolamento, não foi muito legal aquele tempo de isolamento. Eu comecei a migrar um pouco para a área de obra, buscar alguma coisa de obra, acompanhamento de obra, algumas reformas. E nesse período o Lucas surgiu com a necessidade de ajudá-lo no desenvolvimento dos projetos de wood frame que ele fazia, precisava de alguém para ajudá-lo na parte de concreto. E nisso a gente acabou vendo uma oportunidade. A gente desenvolveu os projetos para terceiros, para executar. Senão, por que a gente não desenvolve os projetos para a gente e a gente executar? E todo hoje o desenvolvimento de BIM, a modelagem 3D, toda a parte de compatibilização, além de fazer o projeto e executar, por que a gente não vai pré-fabricar? E a Ligno nasceu dessa ideia, e com o primeiro contrato, o primeiro projeto, a gente já fez o primeiro projeto junto, já pré-fabricado, onde a gente pré-fabricava todos os painéis de laje, de paredes, e a gente levava para a obra para montar. Então, uma montagem de uma casa, a gente leva 1, 2 semanas para montar uma casa em loco. Pré-fabricar leva um pouco mais de tempo, mas acaba otimizando todo o processo, né? Então, vocês, pelo que eu entendi, vocês entregavam parte da solução para escritórios conveniados, e hoje a Ligno já entrega a solução completa, desde do cálculo, enfim, da casa com a chave na mão. Isso. Hoje, na parte de wood frame, a gente entrega o produto. Então, a gente não entrega mais só o projeto ou a administração da construção. A gente entrega o produto. O cliente chega para a gente com um projeto. A partir do projeto, a gente desenvolve toda a parte de wood frame, desenvolve toda a orçamentação da obra, e a partir daí, a gente entrega o produto completo, com a chave na mão, para o cliente. Então, a gente faz desde a parte de fundação, que normalmente é uma fundação em concreto armado convencional, um radier,
ou uma solução de vigas e lajes. E aí a gente faz toda a parte da estrutura em wood frame e o acabamento que o projeto exigir, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas como não está combinada a pergunta, o quão mais leve é uma... Claro que tudo depende, né? Mas o quão mais leve é uma construção wood frame do que uma construção convencional, não? Uma estrutura de concreto armado, um elemento estrutural de concreto armado, ele vai ter em torno de 2.500 quilos por metro cúbico. Uma estrutura em madeira vai ter 500 quilos por metro cúbico. Um elemento de viga ou pilar, por exemplo, né? Então, só nesses elementos principais a gente já tem uma redução bem significativa, fora quando a gente começa a trabalhar com as paredes, trocar a parede de wood frame em relação à parede de alvenaria. Então, a gente tem uma redução bem significativa nessa questão do peso, né? E às vezes quem está nos ouvindo não tem tanta intimidade com a construção wood frame, pode imaginar que claro, o wood frame é de madeira, mas por dentro vai ficar tudo amadeirado. Não, né? Nem sempre. Tem a parede de drywall que às vezes tu entra dentro da casa wood frame, tu nem imagina que seja wood frame, né? O que a gente frisa bastante? O wood frame, ele não é uma casa de madeira. O wood frame é um sistema construtivo, certo? Boa. Que utiliza a madeira como um dos seus principais elementos de estrutura. Mas a gente também vai ter conexões metálicas, vai ter membranas, fitas, o próprio gesso acartonado, como tu mencionou, ou uma série de outros tipos de revestimento plástico, de alumínio, enfim. Então, o wood frame ele é um sistema construtivo onde existe um conceito e algumas questões a serem seguidas para que a edificação desempenhe conforme o projetado, né? E conforme o sistema permite. Então, não é uma casa de madeira, né? As pessoas aqui têm muito essa cultura, a casa de madeira, o cupim, o fogo, isso ou aquilo, mas é um sistema construtivo. Então, dentro desse sistema construtivo, a gente toma todos esses cuidados e tudo já é pensado para evitar as patologias ou qualquer outra situação dessa que as pessoas têm ainda muito preconceito, essa questão cultural, né? Então, a gente... Na verdade, quando a gente fala em projeto de wood frame, não é só a questão estrutural, mas é um todo, né? Já é prever os revestimentos, as rufos, pingadeiras, então todo um trabalho de compatibilização do projeto, né? Porque é diferente de uma obra convencional. O que acontece hoje numa obra convencional? Muitas vezes se parte de um projeto básico ali, às vezes até somente de um projeto de aprovação de prefeitura, e se vai para a obra. Como é que vai fazer a ligação do piso da sala com o piso do banheiro, do piso vinílico do quarto com o piso do corredor? Na obra a gente vê, na obra a gente resolve, na obra a gente quebra, no reboco resolve. E no wood frame, quando a gente parte da construção a seco, e principalmente no nosso caso, que a gente pré-fabrica os painéis, a gente leva os painéis pré-montados para a obra. Já existe uma industrialização. Para isso funcionar, a compatibilização tem que estar bem feita. Então, os revestimentos já tem que ser pensado lá no início. Se vai ser um ripado de madeira, se vai ser um acartonado de gesso, se vai ser de pedra, se os banheiros vão ter porcelanato, se não vão ter porcelanato, se vai ter revestimento, se não tem revestimento, porque tudo se interfere. Interfere desde a posição do registro, que a gente tem que deixar, se ele vai ficar mais para dentro ou mais para fora, no ponto de água quente, água fria, debaixo de uma bancada. Se vai ter revestimento de pedra, ou se não vai ter revestimento de pedra, se vai ter revestimentos porcelanato ou não, porque se interfere, se ele deixa mais para dentro ou para fora, porque senão depois o acabamento não encaixa. Então, todos esses detalhes têm que ser pensado antes, definido antes. Então, o planejamento de uma obra, nessa de wood frame construção a seco, tende a ser muito maior que uma construção convencional. Não que na construção convencional não tivesse teria que ser também, só que acaba sendo negligenciado porque acaba sendo resolvido em obra, né? O pessoal deixa para resolver na obra. Tu resumiu isso bem. Depois a gente vê, não funciona no wood frame, né? Nesse planejamento. Então, é bem dizer, planeje seu trabalho e trabalhe seu plano, né? Exatamente. E aí, ali vocês conseguem ter total noção do que tem pela frente. E gostei bastante dos detalhes, né? Que é tudo já pensado lá no escritório, depois já vai começando a execução, já tudo Exatamente. Fluindo de acordo conforme foi planejado. E uma pergunta, e aí sobre os interiores? Vocês já trabalham com o projeto de interiores para ter
essa noção do onde vai o quê. O cliente vai lá e vocês fazem em conjunto. Como que funciona? Porque para isso tudo estar funcionando, isso eu acho que impacta no design interiores da pessoa, né? Tipo, Sim. onde vai uma TV, onde vai o sofá. E aí como que essa conexão, esse entrosamento junto com o gosto do cliente? Normalmente isso já vem junto, né? Tá no projeto arquitetônico, se não tiver definido já, se o cliente já não tiver esse escopo desse projeto, a gente já indica alguém para fazer ou ele tem que contratar alguém para fazer. Mas é imprescindível também que o projeto interiores esteja desenvolvido justamente para os pontos elétricos, principalmente luminotécnico, né? Definir onde vão ter os pontos de elétrica, onde é que vão montar os pontos de hidráulica, daqui a pouco quer mudar uma pia de lugar, na lavanderia, mudar a posição dos equipamentos, enfim, isso já é importante que esteja o projeto interior desenvolvido junto. Por isso que vocês se conectam bastante com os arquitetos e com designers justamente para entregar a solução completa para o cliente. Sim, é fundamental. Se não tiver a solução... antigamente se fazia um projeto arquitetônico, por vezes se fazia um estrutural, ia para a obra e se resolvia. Não, hoje em dia a gente precisa de tudo. Tem que estar desde o projeto interiores, projeto hidráulico tem que estar pensado junto, projeto elétrico tem que estar pensando junto. Hoje já temos a energia fotovoltaica também, tem que pensar como é que vai deixar as placas, a posição da placa, qual a posição do telhado, se está melhor voltado, se o telhado está voltado para o norte para ter um melhor aproveitamento de uma energia fotovoltaica, se tem posição para carregamento se tem ponto para um carregamento veicular já na garagem ou uma espera, mesmo que não tem hoje carro, mas está construindo a casa para quantos anos? A casa... E o William falasse muito bem, porque o consumidor final, ele tem outra profissão, né? Normalmente ele trabalha na profissão dele, ele não tem essa expertise toda que os profissionais têm. Sim. Então, vocês trazendo essas soluções, o pensar na frente, o pensar no futuro, isso ajuda muito quem está construindo. O ponto do carro elétrico é um caso, porque se a pessoa um pouco leiga, ela nem, às vezes pode ser que ela esteja tão envolvida ou emocionada com aquilo que está acontecendo, ela não pensa nesse detalhe. Essa casa de wood frame agora é um caso. Essa casa ela era espelhada no terreno. Então o telhado maior estava voltado para a face sul. Aí que a gente começou a conversar com o cliente, o projeto chegou até a gente, tá, mas por que a gente não pode espelhar a casa? A casa, por algum motivo, ela está nessa posição? Mas por que espelhar? Porque o teu maior telhado está voltado para o lado sul e o teu telhado menor está voltado para o lado norte. Então tu vai ter meia dúzia de placas ali, enquanto tu poderia botar o dobro de placas se a gente invertesse a casa. E de fato a gente acabou invertendo a casa, espelhando a casa no terreno, só por uma questão de norte e reaproveitamento no futuro, né? Mesmo que o cliente não queira fazer agora, mas não vamos impedir que isso seja instalado lá no futuro, né? É verdade, isso aconteceu comigo quando eu construí lá em 2014 a minha casa, que aí fiz um escopo ali de mais ou menos o que eu imaginava, né, de distribuição de cômodos e tal, e a piscina. Aí, na hora que eu entreguei na mão do arquiteto, do engenheiro, não, pera, tem que ter sol, né? Tá na sombra. Aí ele espelhou a casa justamente para ter posição solar da piscina. Sim. Então, isso é habilidade de quem tá no meio, quem estuda para isso, né? Então, por isso que o leigo, ele tem que contratar profissionais, e quanto mais gabaritados, melhor, para entregar. Porque a casa o nome já diz, né? É um imóvel, né? Então, sim, normalmente a pessoa fica por muitos anos, ou é difícil depois... Como tu falasse, né? O consumidor final nem sempre entende nem sempre sabe as necessidades que ele vai querer. Ele tá, naquele momento, aquilo é a necessidade dele, mas a gente sabe que varia. Tu construiu tua casa em 2014 com todas as necessidades de lá. Provavelmente agora, se fosse construído, construiria outra planta com outras necessidades. Então, as coisas são orgânicas. Muitas vezes a gente vai orientando. Esse cômodo aqui está um pouco pequeno, esse cômodo poderia ser maior. Então, às vezes, está priorizando alguma coisa que a gente sabe que no dia a dia, na utilização, não vai ser muito, muito aproveitado. Diz, quero fazer uma área de serviço grande porque preciso de espaço para alguma coisa. Mas, de fato, precisa ter um espaço grande lá na área de serviço, porque não reloca esse espaço para uma cozinha, faz uma bancada maior, uma bancada menor, enfim. Então, são orientações que a gente acaba passando ou provocando o cliente a pensar e refletir, porque muitas vezes ele recebe o projeto e não questiona isso. A gente acaba refletindo ali
e provocando nesse sentido, né? Uma coisa que a gente tem buscado fazer é trabalhar a 4 mãos, junto já com o arquiteto, né? Então, quanto antes a engenharia entra junto com o arquiteto no desenvolvimento do projeto, a gente já vem trabalhando essas soluções, a gente já consegue pensar lá na frente como é que isso vai ser executado, como é que não vai ser, se isso funciona, se não funciona. Às vezes o cliente tem uma ideia que ele quer aquilo, mas a gente sabe que na prática aquilo não vai funcionar ou não vai ser tão agradável. Então a gente tenta já, dentro do desenvolvimento do projeto, muitas vezes o projeto chega pronto, a gente não tem como mexer, mas a gente gosta sempre de dar as sugestões, né? Pensando no cliente, porque é um investimento alto, né? Investimento às vezes de uma vida, né? Então a gente tenta buscar o que é melhor, né? Essa conexão é fundamental, né? Porque vai refletir no resultado final. E é isso, quanto antes ter esse entrosamento entre escritório de arquitetura com o escritório de engenharia, né? Ou com vocês, é melhor para o projeto já sair fino, né? Senão depois deve ser meio delicado, porque vai perguntar para o arquiteto, mas já tá pronto o projeto e como é que faz para isso fazer acontecer e aí tem que validar se pode mexer, não pode. Sim, Aí cria aquele desgaste que se podia ter tratado antes, né? E uma outra coisa que a gente tem atuado muito é na questão de custo. Então, a parte de orçamentação é um item que a gente tem também cuidado desde o início das tratativas com o cliente. Porque, às vezes, uma solução arquitetônica é bonita, mas ela não é eficiente do ponto de vista financeiro, né? Então, às vezes, pequenas alterações a gente consegue otimizar algumas questões de estrutura ou de revestimento. Vãos e tal. E às vezes o cliente tem uma ideia que aquilo vai custar X, mas na verdade vai custar Y, né? E aí não adianta ficar 1 ano desenvolvendo um projeto arquitetônico, interiores, aí chega aprova na prefeitura, chega na engenharia para orçar a obra. Aí descobre que custou o dobro do que ele estava imaginando. Voltar. Então a gente desde o início do desenvolvimento já começa a pensar em custo, falar com o cliente, entender onde é que ele quer chegar, né? Com o arquiteto também, claro. Uma transparência que a gente tem trabalhado bastante. Como o Lucas falou, a gente tem desenvolvido bastante templates nos modelos que a gente tem feito para tirar esses quantitativos já desde os pré-lançamentos, nos estudos iniciais do projeto. E é uma coisa que a gente sempre bate com nossos clientes. Quando os clientes já chegam para a construção, a gente já começa a falar em questão de valores e valores de mercado. Então, não adianta a gente iludir ele para pegar uma obra sabendo que aquele valor não vai ser o real da construção. Então, é uma questão bem delicada, né? É delicado. Imagino que isso deve ser uma linha tênue, né? Porque cada um tem um bolso, né? E aí, o quanto ele está disposto a gastar, a investir, né? Quanto está disposto a investir, mas X% a mais, será que ele vai também? Será que ele está disposto também ou não? Mas, esse X%, 10% a mais, eu acho que ele que vai responder, né? Não vocês, né? Ok, até esse valor eu acho que está dentro das minhas condições. Para evitar aquelas surpresas antigas, né? Antigo, eu digo, do método tradicional. Que às vezes a pessoa imagina que ia 1x para construir, normalmente ia 2. A gente tem vários casos que o casal começa com 2 carrão na garagem e vai visitando a obra, daqui a pouco já vende o da esposa e Sim. muda o carro para poder finalizar a obra e às vezes se muda para dentro sem estar toda completa ou com os móveis conforme gostaria, porque foi uma precipitação lá atrás na programação. Isso a gente tem investido bastante, né? Assim, tenta ser o mais assertivo possível, né? Hoje a Ligno nasceu, como a gente está falando, para trabalhar com casas de wood frame, né? Para casas de madeira. Só que a gente acabou abrindo o mercado, a gente também faz a administração de obras convencionais. E também a gente tem toda essa expertise de orçamentação, de planejamento, a gente também tem aplicado para as obras convencionais. Então a gente tem que quebrar esse paradigma que a obra, a gente sabe quando vai começar, mas não sabe por quanto vai terminar e nem quando vai terminar. A gente tem que quebrar esse paradigma, porque não é possível, a engenharia tenha evoluído tanto nesses últimos anos que a gente não consiga estimar isso e ter essa precisão.
Então, é importante que a gente chegue nos valores. Por exemplo, hoje nós estamos... No momento a gente está com 2 obras, uma de wood frame e outra convencional. Ambas foi apresentado o orçamento no início para o cliente e estão todas as duas com previsto, versus realizado exatamente do que foi dos gastos. Obedecendo o escopo. Né? Obedecendo o escopo e obedecendo os gastos que estavam previstos, né? Então isso é bem prazeroso, bem valioso para a gente, assim, de tá vendo que de fato aquilo que foi planejado 3, 4 meses antes de iniciar a obra está se concretizando, né? Não, total, esse cuidado que vocês prestam aí é bem de boa, bem quisto pelo investidor, né? Porque Sim. a gente sabe que cada um tem um recurso diferente e tal, mas como é bom construir com planejamento, né? Porque a pessoa se programa para isso, ela se organiza para construir, né? E às vezes entrar numa obra, como anos atrás como acontecia, de a pessoa entrar sem saber o tempo que termina e o quanto vai gastar, cara, tipo assim, era realmente nadar no rio sem margem, né? Digamos assim, Sim, não sim. sabe a hora quando que vai acabar aquela travessia e às vezes pode até desestruturar a família, dar um estresse familiar, às vezes até o próprio casal pode entrar num conflito, porque a obra a gente sabe que é pesado o negócio. Né? A gente está justamente tentando tirar esse fardo, né? E trazer bastante transparência também. Então, o cliente sabe o que está sendo gasto, aonde está sendo gasto. E a gestão de compras, a gente faz toda a gestão de compras, passa todo o quantitativo para o cliente, o mapa de cotação. Então, é bem transparente em relação a isso. Ele sabe o que ele está comprando, sabe que foi escolhido fornecedor A, B ou C por ser a melhor escolha, por ser a melhor compra. Nem sempre é só o preço. A gente tem que levar em conta também a qualidade dos fornecedores, o que ele vai entregar. Então, essa filtragem é feita. Então, o orçamento é feito no dia a dia da obra, semanalmente. Então, a gente, no dia a dia da obra, cada compra que necessita, a gente vai apresentando para o cliente fazendo. Né? Esse conforto, olha só, duas grandes vantagens aí. Uma é o cálculo inicial, né, antes de iniciar, e outra é a administração da obra. Né? Sim. Porque, mais uma vez, o cliente ele tem a profissão dele, ele tem a expertise, ele tem a sabedoria lá no que ele é bom, no que ele faz, lá que faz com que ele ganhe dinheiro. E às vezes a pessoa comete o erro de deixar de fazer, de estar na melhor potência dele, que é a profissão, para tentar cuidar da obra. Né? Às vezes para ficar recebendo... Não vou nem dizer WhatsApp, para ficar recebendo áudio do pedreiro. Ficar recebendo áudio do pedreiro faltou material, precisa disso, daquilo, e tem que ser para amanhã cedo, senão ele vai ficar parado. Imagina a confusão no dia a dia dessa pessoa quando ela não tem uma administração de obra. Sim. E aí, no caso, quando contrata a Ligno, ele já ganha todo esse conforto, né? Não, vou trabalhar aqui, vou atrás no que eu sou bom, deixa eles tocando lá e final de semana eu vou com a patroa e com as crianças visitar a obra, tá tudo limpo, tá bom de passear. Sim. Ele participa depois nos detalhes da escolha dos acabamentos, né? Hoje, por exemplo, a gente está atendendo o cliente na escolha dos revestimentos cerâmicos. Então, já fizemos umas 2, 3 visitas com ele, definimos o fornecedor e hoje nós fomos lá acompanhá-lo no fechamento. Então, foi feita uma negociação prévia, estava dentro do orçamento previsto, tá 20% abaixo do que estava previsto no orçamento. Então, conseguimos uma negociação. Acompanhamos ele hoje lá durante a manhã para fazer o fechamento. Cara, porque a construção civil, ela dá muita opção. Para tudo, desde a lajotinha da calçada, os revestimentos internos. Eu brinco que é o já que eu estou construindo, eu estou fazendo. E o já que o céu é o limite, né? Então, e como é bom, como é legal esse acompanhamento de vocês, porque eu imagino o cliente hoje, um episódio que pode ter acontecido hoje. Vai comprar o revestimento. Beleza. Aí é uma escolha que ele vai fazer, né? A que gostou mais, aí, claro, de repente tira um feedback de vocês. O que tu achou desse ou desse? Tô só simulando aqui. Sim, mas é assim mesmo. E aí o vendedor chega assim, o rejunte, epóxi ou tradicional? Sim. Já travou, meu amigo. Já travou ali, o consumidor já trava, que ele... qual que... Aí vai... Se ele não tiver acompanhado, ele qual que é a diferença, o que é bom, o que é ruim. O epóxi é melhor, mas é ruim de tirar, é ruim de limpar.
Então, ter essa ajuda de vocês, um profissional assim, facilita muito, né? Que bom que, tomara que toda obra tenha esses profissionais administrando. Sim, e tu juntar isso com o custo. O cliente vai escolher um revestimento, tem o de 50, o de 100, o de 500. Verdade. Então, ele sabe que no orçamento foi previsto o de 100. Se ele quiser economizar ou se ele quiser investir no de 200, ele tem que saber que vai aumentar o orçamento ou que a gente tenha que, em algum outro item da obra, fazer algum tipo de redução. É o jaque que eu tava brincando, né? Já que eu tô construindo, eu vou botar porcelanato. Ah, mas eu tinha previsto um piso comum, vou botar porcelanato. Mas tá, mas porcelanato de quanto? Porcelanato a partir de 40, 50 a 1.000 metro quadrado. Aí já que eu tô construindo, eu vou botar o de 1.000, não. Mas peraí, quanto é que esse que tu escolheu vai impactar no teu orçamento? Como eu falei inicialmente, a gente tinha um orçamento. Para esse cliente hoje, nós tínhamos um orçamento previsto e a gente conseguiu uma redução de 20% em relação ao orçamento. A obra toda vai economizar 20%? Pode ser que sim, mas pode ser que outras escolhas façam diluir esse valor. Ele tem essa gordurinha, digamos assim. Exatamente, tem essa gordurinha para queimar em outro lugar, para trocar, de repente, investir depois no mobiliário, investir depois na parte interna da casa. Então... Mas que legal que tem esse controle. Sim. Pelo menos vai ajustando, vai controlando, e isso vai andando. Senão, se a gente não mede, a gente não consegue controlar. Então, periodicamente, pelo menos uma vez por mês, a gente faz reunião com o cliente para dar o feedback do mês anterior, das contas que passaram, do que estava previsto, do que está sendo gasto e o planejamento do próximo mês. O próximo mês nós vamos ter essas compras importantes. Então, a gente vai começar a programar. Então, pelo menos uma vez por mês, a gente tem que se reúne com o cliente para fazer esse feedback. Boa. E na construção a seco, ou na wood frame, ou tanto na steel, eu enxergo que cada vez mais está tendo fornecedores, né? Acho que há um tempo atrás não tinha tanto e acho que cada vez mais as empresas estão enxergando essa demanda. Como que é? Claro, madeireira tem várias, né? Eu tenho uma super boa para indicar. Não, a madeira é tranquilo, digamos assim. Mas os outros componentes ali, as mantas, os revestimentos externos, como que tá o mercado hoje para comprar? Posso fazer uma ressalva nessa questão da madeira? Não é qualquer madeira. A gente precisa escolher uma madeira de qualidade também. Então, não vou puxar a sardinha aqui pro lado do Diogo, mas a gente sabe que o material de vocês é diferente, né? É diferenciado. A madeira ela é muito importante, ela é um elemento estrutural, então é preciso escolher com muito cuidado também o fornecedor, porque a gente não tem uma classificação hoje como o concreto, né? O concreto, eu quero um concreto FCK 20, 30 ou 40. Existe na norma da madeira as resistências, mas na prática do mercado a gente não consegue mensurar isso, não existe uma cadeia produtiva preparada para isso, né? Então, também a madeira precisa de um cuidado especial. Concordo. Se manda serrar um Pinus Elliott, ou às vezes serra um Pinus Taeda, que é mais fraco, que o nosso Alta, ou a bitola da madeira, né, tudo bitolado, acho que reflete lá no resultado do wood frame. Se a madeira está bem seca, está tratada com o teor correto de tratamento, né? E em relação aos outros materiais, a gente já teve longe, mas hoje a gente já está bem assim abastecido o mercado, já tem bastante opção, bastante fornecedor. Tem coisas para melhorar, sempre tem. Se a gente começa a ter referências internacionais, tem muita coisa ainda, né? Mas aí é um outro tipo de mercado, né? Mas a gente já consegue ter fornecedor das fitas, das membranas, os parafusos também, que são muito importantes, parafusos estruturais, já tem alguns fornecedores. Então, aos poucos, a gente consegue... Já não é mais um impeditivo a questão do fornecimento de materiais, né? Bom. Fazendo uma provocação, assim, eu acho que como o Lucas falou, acho que os insumos como um todo têm evoluído bastante, surgido bastante fornecedores. Mas eu acho que ainda carece um pouco de evolução, que é o pessoal madeireiro, assim, principalmente questão de classificação. Hoje, qual um dos problemas é justamente a classificação de resistência das madeiras, né? A gente não consegue comprar madeira como a gente compra um concreto. Então, o que acaba prejudicando isso? O projeto estrutural. O projeto estrutural acaba subdimensionando, subestimando a sua resistência para poder ter a segurança necessária. A gente poderia ter um projeto mais eficiente, um projeto mais otimizado em relação ao volume de madeira utilizado,
se a madeira fosse classificada, se a gente conseguisse classificar isso. Eu Mas, acho... Pode falar. só para concluir, Claro, eu acho que, claro. mas isso tem que partir desde o produtor. É uma coisa que tem que se conscientizar. Não é simplesmente eu chegar com o Diogo, na Madeireira União, e pedir uma madeira classificação, mas isso tem que vir lá do plantio, já tem que ser pensado no plantio, como é que essa madeira vai ser plantada, qual a orientação, como é que vai ser a poda disso, qual o tempo de corte disso, quando ela vai ser extraída, para que atinja a resistência. Então, é um mercado que tem que ser pensado já para daqui a 15, 20, 30 anos. É um negócio que tem que começar a ser estudado agora para a gente colher frutos lá no futuro. Concordo, e o que eu ia falar é justamente isso. Que as madeireiras, pelo que eu enxergo hoje em dia, elas têm o trivial delas e dando uma flertada no wood frame, né? Tipo assim, quando alguém pede, ou até anuncia, mas é aquele pedido paralelo. E eu acho que tem mercado, ou pelo menos já deve se começar a se preparar, e eu faço meia-culpa também, de já madeireira especializada em wood frame, né? Tipo, uma madeireira já Sim. com esse ecossistema já produzindo para o wood, né? Tipo, desde a seleção da madeira, da secagem, do tratamento. E daqui a pouco, acho que hoje vocês mesmos montam os painéis, né? Sim. Então, daqui a pouco, a madeireira já ofertar o painel pronto, o painel Sim. já obedecer o projeto que vocês fizeram os cálculos, digamos assim. Acho que é um grande passo, o próximo passo, acho, do mercado madeireiro. Sim. Sem falar do MLC, É bem isso que eu ia falar. A madeira A engenheirada. parte da madeira engenheirada já está um passo na frente nesse aspecto, né? A gente já consegue, em alguns casos, comprar madeira engenheirada por resistência, mas ainda tem um caminho longo, porque essas empresas acabam filtrando o que não é feito pelo mercado, né? E isso também... Mas elas acabam fazendo. Elas acabam fazendo essa classificação, acabam fazendo, né? elas E têm isso a encarece também o sistema, né? Elas investiram para classificar, não que o mercado tenha evoluído, né? Elas tiveram que adaptar, mas é uma evolução natural, né? O mercado está necessitando disso agora, é uma demanda recente, então naturalmente o mercado vai ter que atender no futuro. Então vai se começar a classificar, a gente vai começar a comprar madeira. Eu vejo que daqui a pouco a gente vai começar a comprar madeira por classificação, por resistência, não só por espécie, né? Como a gente voa hoje, eu quero um angelim, quero uma garapeira, eu quero um... Hoje é por espécie e por conhecimento empírico, né? Exato. Tipo assim, chega pro balcão disso da madeira, essa peça 8x16 não vão de 4 metros, acho que aguenta. É mais ou menos, isso é a realidade que acontece, né? Tipo, aí vai da experiência ali do atendente, de quem trabalha com isso e responde, e a coisa vai assim mesmo, daqui a pouco embarriga, flerta, Sim. Acontece empenamento e troca e macaqueia, bota outra e a construção civil tem sido assim meio amador, né? Mas aí quando a gente vem pro wood frame ou para estruturas de madeira engenheirada, a gente começa a trabalhar com uma precisão que não permite esse ajuste, né? Então são questões de milímetros que a gente trabalha para que tudo se encaixe depois conforme o projeto. Concordo, né? Porque aí tem o estudo, né? Aí tem o estudo estrutural da engenharia civil nesse ponto. Sim. Mas eu enxergo que as madeireiras têm que começar a ter um olhar também com mais atenção para o wood frame. Isso agrega valor ao produto, né? Não é mais uma peça de pinos de 5x10 ali que tu vai ter que brigar por preço, que o cliente vai procurar o mais barato. Não. É um produto com valor agregado. É um painel de uma parede, é um painel de uma laje, é uma tesoura pré-fabricada, né? Então, tem muito que evoluir nesse sentido ainda, né? Mas vai. Com certeza. Vai sim. Porque é só olhar para fora, né? Tipo assim, os grandes países aí, o wood frame domina, né? Estados Unidos, Canadá. Compra tesoura pronta lá fora para fazer um telhado, compra as treliças prontas. Aqui é tudo artesanal. Vai comprar o pinos ali, fazer... Já chegaram aí para fora, não? Eu tenho um irmão de um amigo meu que ele foi para os Estados Unidos foi tentar a vida, né? Sim. E aí conseguiu na construção civil um emprego e foi. Hoje ele tá no Canadá, cidadão canadense, né? Conseguiu
não é green card, mas conseguiu a cidadania lá. Uhum. E só faz casa. E Sim. aí a gente conversou num casamento desse meu amigo. E aí ele me manda vídeo direto e tal, e como que ele tá construindo lá, aí das tesouras prontas. Sim. E as casas americanas, elas têm bastante aquele negócio meio redondo, aí ele explica como é que faz. E aí, muitas vezes no inverno ele tá construindo, a neve cai, ele tem que ir lá no final de semana, tipo, tirar de pá, porque senão segunda-feira tá tudo empedrado. Tem todo um desafio. Mas voltando, tu vai no Vale Nevado ali no Chile, uns prédios de wood frame, né? Porque Sim. ainda mais que tem variações de terremoto e tal, o quanto o wood frame ele absorve e o impacto e tal. Então, tá chegando no Brasil, né? Quer dizer, já chegou. Né? Já Sim. chegou no Brasil, já é realidade. E até pelos benefícios que, comparado à construção tradicional. É mais uma questão cultural hoje. Também em termos de custo, é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, mas já é um custo equiparado a uma construção tradicional, com um prazo reduzido, né? E é uma questão cultural. As pessoas fazem as mesmas perguntas de sempre e por mais que a gente tenha uma resposta técnica para dar, não é o suficiente, né? As pessoas que hoje têm optado por construção a seco, ou wood frame no nosso caso, são pessoas que já tiveram a oportunidade de conhecer lá fora, né? Então, pessoas que já moraram fora ou já conhecem a construção como um todo. Essa casa que estamos fazendo agora, o projeto inicial foi concebido para uma construção convencional. O cliente chegou até a gente para fazer a administração de uma construção convencional e a gente ofertou a opção de fazê-lo em wood frame. Desenvolvemos toda a orçamentação em convencional, depois tivemos toda a orçamentação em wood frame. E o marido já tinha morado fora, teve a experiência de ter morado no Canadá com neve lá fora, menos 10 graus, e tá de bermuda e camiseta dentro de casa, ele queria o mesmo conforto térmico e acústico aqui. Pra aguentar o vento sul. Aguentar o vento sul, exatamente. E a gente chegou no orçamento bem próximo, cerca de 10% mais caro, questão do wood frame, só com 4 meses a menos de obra. E uma assertividade no orçamento de praticamente 100%. Né? Que acabou começando, a proprietária e a arquiteta, ela que fez o projeto da casa, topou e está sendo bem legal essa experiência dessa casa que foi pré-fabricada. Né? Então, é cultural. Então, enquanto não quebrar essa mística ou de que a primeira coisa que o pessoal faz quando entra na casa de frame é bater na parede. Mas se for bater na parede de uma construção convencional de um prédio hoje, vai fazer o mesmo barulho. Então, enquanto não quebrar essa mística dessa questão da que a gente tinha, principalmente das casas de madeira pré-fabricada, aquelas casas que a gente tinha antigamente, que realmente não tinham tratamento acústico, não tinha a eficiência para se morar, então, enquanto não se quebrar esse mercado, infelizmente, a gente vai ter um pouco de preconceito. Deixa eu até contar. Eu pretendo, daqui a uns 2 anos, construir uma casa em Rancho Queimado. A gente adquiriu o terreno lá, então a gente tá se organizando, eu e a patroa. Uhum. E a casa vai ser wood frame. E a gente tem uma comadre que é design interiores. Aí nós falamos com ela, tá, já vamos fazendo os projetos, porque eu gosto disso também, de aí planejando o interiores, né? Tipo, onde é que vai a churrasqueira, onde é que vai isso? O mais importante é onde vai a Então, churrasqueira. eu comecei por aí, ali onde é que é o cantinho, onde é que eu posso opinar, né? E aí ela fez um projeto maravilhoso interno ali. E tem uma parede toda de pedra. Revestida de pedra. Sim. E aí a minha esposa perguntou, dá pra fazer, colocar uma parede de pedra nesse método construtivo? Sim, dá, com certeza. Só que é uma dúvida normal, né? Tipo assim, consigo colocar os outros elementos numa construção de frame? Consegue. Né? E o banheiro, a pessoa pergunta a primeira coisa, banheiro. Tá, mas banheiro é de alvenaria. Não, banheiro não é de alvenaria, de wood frame. Tá, mas a parede da cozinha, de alvenaria. Não, é de wood frame. Só os revestimentos que são adequados para o uso. Então, vai ter permeabilização, igual tem permeabilização numa casa convencional, a gente faz em cima de uma casa de wood frame. Só que em cima do wood frame, em vez de estar o gesso acartonado, vai estar uma placa cimentícia, um glass rock, depois vem permeabilização, enfim. Só seguir as etapas necessárias para o uso. Então, é só seguir os elementos
E a telha shingle, vocês gostam? A gente é bem fã da telha shingle. A gente gosta bastante. Eu também acho muito bonita, né? Sim, tem um acabamento bem legal e combina bastante com esses métodos construtivos. Pra quem às vezes não é tão da área, a telha shingle é aquelas telhas de telhado americano, que ela é toda desenhadinha, assim. Não é desenhada, eu acho que desenhadinha. Ela tem alguns desenhos, ela é feita de asfalto, né? E tem vários modelos, vários recortes. E ela é muito eficiente, porque é um telhado que depois de construído a gente consegue caminhar em cima, ele não quebra, é fácil de instalar uma placa solar, é fácil de fazer manutenção na casa em si, né? Então a gente gosta bastante de utilizar ele. Combina bastante com o sistema construtivo, né? Porque o telhado shingle, para tu construir, tu já tem que ter uma base, uma chapa de OSB, que já é a estrutura do telhado de uma casa de wood frame. Sim. Então já se aproveita isso, né? Ele fica até mais seguro, eu acho, né? Até se cair alguma coisa em cima, ele é reforçado porque tem tudo estrutural. E não voa telha, né? Tem Exatamente. vários pontos positivos. A gente gosta bastante. É fácil de fazer algum reparo, se for necessário, né? Então, tem que tomar alguns cuidados, tem que ser um telhado com ventilação, tem que ter um isolamento embaixo, né? Tem que saber os materiais corretos para utilizar ele, Tem mas... técnicas, né? Tem Não técnicas, é só né? simplesmente pegar, botar uma placa de USB e instalar um telhado shingle, né? Então, tem técnicas, né? Para ser feito o telhado, ele ser eficiente, ser tão eficiente como um telhado convencional que a gente tem hoje aqui. Que legal. Muito bom, senhores. E aí, agora, a gente vai partindo para um lado... Para conhecer mais do Lucas, mais do William. Que eu sempre gosto de perguntar, assim... No CPF de vocês, o que gosta de fazer? Quais os hobbies? Programa de final de semana? Lucas, vai, pode ser por ti. Qual é o teu hobby? O que tu gosta de fazer? Olha, eu gosto bastante de fazer trabalhos manuais, assim, de construir as coisas, de trabalhar com marcenaria. Professor tipo Pardal, coisa. assim? Eu sou bastante, mais do que deveria até. Mas eu gosto bastante desse tipo de coisa e é até uma forma da gente aprender como as coisas são construídas, como utilizar uma ferramenta, né? Eu gosto bastante dessa parte, assim. Enfim, a gente gosta de outras coisas, de futebol, de carro, de música. Você tem esse carro antigo também, não? Eu tenho. Tem meu pai isso. temos um carro antigo. Que legal, qual carro que é? É um Aeroelis Itamaraty. É um carro que a gente reformou em casa. A gente desmontou ele, pintou. Tirando a parte mecânica que foi na oficina, o resto tudo a gente fez em casa, pintou e foi uma experiência bem legal. É um carro que o meu pai já tinha recebido de herança uns anos atrás. Que ano que é? 71. Que legal. E aí, na época, ele não ficou com o carro e aí a gente depois, na pandemia, não tinha nada para fazer, Sim. né? Encontrou na internet um igualzinho, assim, um mesmo modelo, ano. Aí a gente encarou essa aventura, foi divertido. Na hora que tu falasse, gosto de fazer coisa manual, fazer coisa em casa. E falou de carro, assim, tem carro antigo. Tem uma tranqueira, uma tem que lasanha. ter, né? Tem que ter uma incomodação. Boa. E você, William? Olha, eu gosto, a gente tá até brincando do Garmin ali, que eu tava conversando antes de começar. Eu tô precisando voltar a correr, gostava de dar minhas corridinhas, faz um pouquinho tempo que eu tô afastado, precisando voltar a correr. E eu gosto bastante de cozinhar. Meu hobby final de semana é estar na cozinha. Quem manda na cozinha na casa sou eu. Que legal. Pra minha esposa entrar, tem que pedir licença. Aí quem manda na cozinha, ela sou eu, gosto de cozinhar. Final de semana tá com a família, com as crianças por perto, cozinhando. Boa. Na corrida eu compartilho contigo. Na cozinha já não sou... só sei assar minha carne lá, mas... E sabe que eu admiro quem sabe cozinhar, porque eu acho que é uma terapia também, né? Tu tá ali cozinhando. Eu gosto de inventar e fazer. Quanto mais trabalho ali, mais elaborada a receita, melhor. Eu gosto. Às vezes eu acordo cedo no domingo, normalmente no minha rotina final de semana, eu acordo cedo no domingo, tomo café, do café já começa a emendar, preparar o almoço, vai até 1h da tarde, 1h30, vai preparando. Eita, coisa boa. E o que não pode faltar na casa do William? O que não pode faltar na minha casa? Puxa. Cantinho de churrasco. Boa. Cantinho de churrasco não pode faltar. Boa. E tu, Lucas, na tua casa, o que não pode faltar? O que não pode faltar na minha casa? Isso é difícil. Uma garagem? A garagem, oficina, sim, uma oficina. Uma oficina é legal. Hoje eu moro em apartamento, então fica um pouco mais limitado. Vou levar carro. O horário do barulho
você também. Mas que legal, esse é inusitado. A oficina ninguém falou até hoje. Uma marcenaria. Maçonaria. Boa. E recadinhos finais, por gentileza, pode olhar para essa câmera aqui, mandar um abraço para quem está nos ouvindo, nos assistindo, deixar o @ da Ligno. Bom, gente, primeiro agradecer o Diogo pelo convite. A gente já estava algumas semanas tentando marcar, conseguimos conciliar na agenda hoje. O Diogo vai deixar aí depois nossas redes sociais para entrar em contato conosco. Vai ser um prazer atender quem quer construir, quem quiser conhecer um pouco mais do mundo de Ultiframe. Nós estamos à disposição. É sempre um prazer ajudar, sempre poder divulgar esse conhecimento desse ainda um universo um pouco restrito, mas que eu acho que vai se difundir muito nos próximos anos, que é a construção a seco, não só do steel. E o wood, como a gente está aqui no sul do Brasil, que a produção madeireira é muito grande, então não tem por que a gente não explorar ainda mais esse lado, né, da construção a seco com o wood frame. Então vai ser um prazer atender vocês e sejam bem-vindos. Boa. Isso aí. É isso aí, Lucas. É isso aí. Então, e eu vou agradecendo também sua audiência até aqui, né? Porque a gente fala que hoje em dia na internet o que é mais escasso é o tempo das pessoas, né? Tipo, o pessoal trabalha para que ele fique 10 segundos num vídeo e a audiência que ficou com a gente até agora, nesse episódio, a gente tem que valorizar. Então, nosso muito obrigado. E convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer tudo que tem que se fazer. E muito obrigado, eu sou o Diogo Bez, a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio. Valeu!